Em outubro de 2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos conselhos de representantes formados por membros da sociedade civil. Esses conselhos estão previstos na Lei Orgânica do Município e também na Lei Municipal 13.881 de 2004, mas há mais de 15 anos estavam sendo discutidos no sistema judiciário após uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos explicar como foi todo esse processo e como será a implementação desses conselhos. Aqui comigo eu tenho o prazer de receber a doutora Andréa Raskovski e o doutor Paulo Bacarin, procuradores da Câmara Municipal de São Paulo. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de ambos. Muito obrigada, doutor Bacarin, prazer tê-lo aqui. Igualmente, nós é que agradecemos a oportunidade de falar aos ouvintes da TV Câmara de uma ação que para nós é muito cara, é muito dileta. Mais uma vez, doutora Andréa, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder passar um pouco da nossa experiência que a gente tem aqui na Procuradoria da Câmara. Bom, vamos começar falando um pouquinho do que se trata essa ação de inconstitucionalidade movida em 2005. Doutora Andréa, como é que a senhora definiria esse tipo de ação? Essa ação a gente chama de controle concentrado de inconstitucionalidade. O objeto da ação é a lei em si. E nessa ação especificamente se solicitou o Procurador-Geral de Justiça, então Procurador-Geral, lá em 2005, há 15 anos, né? E o que ele pretendeu? A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 54 e 55 da Lei Orgânica, que previram os conselhos de representantes aqui no município de São Paulo, e normas essas que foram regulamentadas pela Lei Municipal 13.881 de 2004. Na verdade, então, ele invocou a inconstitucionalidade dessas normas porque seriam inconstitucionais face à Constituição do Estado de São Paulo, porque previriam, na verdade, um órgão integrante da administração do município, o que, como a gente vai demonstrar aqui, não resultou como decisão final. Eu acho que seria importante, né, a gente tentar entender um pouquinho mais profundamente tudo isso, falando, por exemplo, doutor Bacarin, a respeito de como foram as alegações do Ministério Público, por exemplo, né, que foi parte importante em todo esse processo. Pois não. Na verdade, essa ação, eu acho que foi uma das ações mais insanas que eu já vi contra uma lei municipal. Porque fora o que a doutora Andréa falou, na verdade, esta ação, ele atacava o artigo 54, o artigo 55 da Lei Orgânica, dizendo que ele não se coadunava com o regime democrático. Ora, para mim isso era um paradoxo absoluto, porque o artigo 54 e 55, que previam esses conselhos, dizer que eles não se coadunam com o regime democrático estabelecido pela Constituição, eu acho isso um argumento que beira a sandice, né? E também, esta ação, ela também atacava a competência, a iniciativa legislativa. Dizia que esse tipo de lei não poderia ser iniciado pelo parlamento. Então, ele atacava não só a lei, mas ele atacava o fundamento, dizendo que isso era incompatível com o regime democrático. Dizer que a participação popular é incompatível com o regime democrático, eu acho isso insustentável. E foi o que o Supremo acabou decidindo. Mas, mais que isso, ele dizia o seguinte, que o regime democrático é o que está posto na Constituição. As formas de participação são apenas aquelas postas ali. Vale dizer, eleição, plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. E dizer que isso era esses casos seriam fechados, não pode ter nenhum outro mecanismo de participação. E nessa medida, o artigo 54 e 55 seriam inconstitucionais. Ora, isso me causou muita espécie, muita preocupação, porque se nós perdêssemos essa ação, né, todos os conselhos já existentes, os conselhos de participação popular já existentes, seriam declarados inconstitucionais.
E mais, na medida que você declara isso inconstitucional, aonde eles existissem ou viessem a existir em outros municípios, que a população assim o desejasse, você beiraria a improbidade administrativa, porque você estaria montando uma coisa que o Supremo já falou que era inconstitucional. Então, esta ação para São Paulo, eu acho que ela seria nefasta para o município de São Paulo, mas principalmente para o país, para todos os municípios do país, porque declarar o artigo 54, 55 da lei orgânica inconstitucionais era uma coisa muito séria, na minha opinião. E daí o nosso empenho. Então, e conforme o doutor Bacarin está nos explicando, quer dizer, uma abrangência muito grande, né, doutora Andréia? E nós estamos falando de uma ação de 2005, nós estamos em 2020. Enfim, as pessoas muitas vezes não compreendem, né, por que demora tanto para um assunto ser, enfim, vir à tona com uma, digamos assim, com uma decisão, né, resolvida e tal. É muito tempo de estudo e de trabalho em cima de uma ação de inconstitucionalidade. Mas eu gostaria de saber da senhora, doutora Andréia, como é que a Câmara se posicionou, né? Porque a Câmara é a parte fundamental disso tudo, né? Isso. Na verdade, é interessante apontar que, como bem disse o doutor Bacarin, na verdade, o que foi invocado foi também o vício de iniciativa, que competiria ao chefe do Executivo, eventualmente, apresentar um projeto de lei sobre isso. E quando se faz a lei orgânica é feita na Câmara, não tem participação por parte do prefeito. E a lei municipal 13881 de 2004, que foi declarada inconstitucional, foi de iniciativa da mesa da Câmara, aliás, pela própria previsão do artigo 37, parágrafo 1º da lei orgânica do município. Então, o que a Câmara fez foi, no início da ação, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, foram prestadas as informações pertinentes em 2005. Houve muitas associações na época, vieram aqui procurar a Procuradoria, inclusive, porque o interesse era imenso. Tiveram associações que, inclusive, peticionaram pedindo reconsideração da liminar. E eu me recordo, naquela ocasião eu já era procuradora da Câmara, no dia do julgamento no órgão especial, o órgão especial estava lotado de pessoas, munícipes interessados e com visualização da importância desses conselhos de representantes, que nos termos da própria lei constituem um organismo autônomo da sociedade civil. Ao contrário do que o Tribunal de Justiça havia entendido, ele não se trata de um organismo interno da administração pública. E esse foi o principal motivo do reconhecimento de inconstitucionalidade aqui em São Paulo, porque se entendeu que era um organismo da administração pública, mas não, é um organismo autônomo da sociedade civil, representação da sociedade civil e, como prevê a lei municipal inicialmente declarada inconstitucional, em todas as subprefeituras integrantes no município, nas 32 subprefeituras, um conselho para cada subprefeitura, tendente a trazer a participação popular, né? O próprio artigo 55 da lei orgânica, ele prevê as dicções: participar do planejamento municipal, participar da fiscalização do orçamento, né, dinheiro público, e encaminhar representantes, eventualmente, para a prefeitura e para a Câmara, trazendo as demandas de cada local, de cada subprefeitura, né? Então, a Câmara fez esse esforço. Na época, é interessante notar que, a despeito da lei ter sido sancionada pela então prefeita Marta Suplicy, por ocasião da apresentação de informações, porque em ação direta de inconstitucionalidade são solicitadas informações tanto para a Câmara quanto para o prefeito. E foram solicitadas, a Câmara defendeu o ato e o então prefeito fez pedido de informações concordando com o Procurador-Geral de Justiça, pedindo a inconstitucionalidade também das normas, o que, de fato, restou reconhecido aqui no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, esse foi o posicionamento da Procuradoria? No município de São Paulo. O prefeito se manifestou pela inconstitucionalidade. Certo. Nós fizemos, né, só relembrando aqui a pergunta, tentando responder a pergunta,
nós fizemos a Câmara, né, representando a Procuradoria, representando o presidente e a Câmara, fizemos 2 recursos para Brasília. O recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, invocando a nulidade da decisão aqui do Tribunal de Justiça, porque não tinham analisado todos os fundamentos apresentados pela Câmara, e no âmbito do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, solicitando no mérito daí a revisão, né, da decisão aqui do Tribunal de Justiça, a reforma, na verdade, da decisão do Tribunal de Justiça, para se reconhecer a constitucionalidade dessas normas, vezes que não se tratava de estrutura integrante, Conselho de Representantes não é estrutura integrante da administração pública, não sendo, portanto, de iniciativa privativa do prefeito à legislação correspondente, além de que a decisão do Tribunal de Justiça violou o princípio da autonomia do município, porque, como bem disse o doutor Bacarin, a Constituição Federal não previu números claros, não previu especificamente quais são exatamente as limitações da participação popular mais direta, como é o caso do Conselho de Representantes. Não é só o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular para a propositura de lei. O Conselho de Representantes também é uma forma de exercício da democracia participativa tão exigida pela nossa Constituição Federal de 88 e conhecida como a Constituição Cidadã. É muito importante, né, essa colocação da doutora Sim, Andréa. nesse sentido, até empenho de ressaltar que o regime que está posto na Constituição, na verdade, é um regime de mínimos. Quer dizer, lá está previsto a eleição, a participação, a eleição direta, o plebiscito, referendo e a iniciativa popular de leis. Aquilo ali é um regime de mínimos. O que não pode é um Estado e um município se organizar por lei orgânica, por Constituição Estadual, e dizer, aqui nós não teremos plebiscito, aqui nós não teremos referendo. Ou seja, o que está na Constituição, e nós alegamos no nosso recurso, isso foi sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, é que o regime democrático, as formas de participação popular que estão na Constituição, é um regime de mínimos. Então, aquilo ali não é fechado, não é um modelo fechado. Outras formas poderão vir a existir, né? E quanto o que a doutora Andréa ressalta sobre que esses conselhos estariam criando cargos, estariam criando órgão dentro da administração. Ora, isso não era verdade. Isso não é verdade. Bastava ler a lei. O artigo 9º desta lei falava das competências desse conselho. E esse conselho, os verbos que estão lá é sugerir, indicar, representar a autoridade competente, acompanhar. Nenhum desses poderes eram poderes administrativos. E, portanto, por isso que essa lei não tinha vício de iniciativa. E uma coisa que nós alegamos também, e que o Supremo entendeu correto, foi que isso nos chamava muito a atenção quando essa ação de inconstitucionalidade chegou. É que se você pegar as competências que estão previstas no artigo 9 da Lei 3.881 e atomizar, um cidadão pode, todas as competências desse conselho, o cidadão individualmente pode exercer. Ele pode representar o poder público, ele pode acompanhar a execução de obra, ele pode fiscalizar. Quer dizer, como é que todas essas competências deste Conselho Municipal já podem ser exercidas pelo cidadão individualmente, com base na Constituição? Ele já tinha essa possibilidade de sugerir, de investigar, de apontar, de representar a autoridade, de dar sugestões. E aí, quando você reúne todos esses cidadãos em um conselho, eles não podem? Isso, para mim, era um dos maiores paradoxos dessa ação. Bom, eu vou pedir licença a vocês por um pouquinho só, que nós vamos para um rápido intervalo e já continuamos debatendo esse assunto. Até já.